Ninguém pode amar a Deus plenamente se não amar seus irmãos. Ninguém pode ter vida plena se ainda está envolvido em demandas sem fim. A certeza de sermos livres da condenação está nos bons relacionamentos que podemos e devemos desenvolver com o nosso próximo. Olá, eu sou o pastor Agnaldo Campos. Antes de entrarmos na mensagem, verifique sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. E, se possível, deixe o seu like. Existem unções que são pessoais e individuais. Jesus disse que podemos entrar para o nosso quarto e orar ao Pai em secreto e Ele nos ouvirá. Isso não é igreja. É um particular com Deus. Está muito evidente nas Escrituras que Deus prioriza relacionamentos e algumas unções só serão experimentadas em um contexto de pluralidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Isso é a igreja. Na criação do homem, Deus deixou claro que este havia sido concebido para se relacionar com alguém. Depois o Senhor disse: "Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade." Gênesis 2, verso 18. Não faz, nem nunca fez parte do plano de Deus para o homem que esse viva só. Deus criou a mulher da costela de Adão, do lado, para que esta pudesse relacionar-se com o homem e com Deus. E disse Deus: "Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra." Gênesis 1, verso 26. Nós podemos perceber o quanto Deus zela por relacionamentos sadios, lendo que Ele mesmo, na viração do dia, visitava o homem. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3, verso 8. No término e início de um novo dia, equivale ao horário das 6 horas da tarde. O dia para os judeus começa às 18 horas. Este era o momento em que Deus vinha ao jardim para se encontrar com Adão, para conversar e ter comunhão. Deus buscava, desta forma, priorizar e manter um relacionamento informal, ou seja, um bate-papo, com sua criação. Na viração do dia, o homem terminava e começava um novo dia em adoração. Tanto para Deus quanto para o homem, a primeira coisa a se fazer antes de trabalhar e produzir coisas era relacionar. Estar com o homem no término e início de um dia para Deus é uma prioridade. Deus vinha ao encontro de seus verdadeiros adoradores, Adão e Eva, para se relacionar com eles todos os dias. Mas, infelizmente, o pecado entrou no jardim e por fim alcançou o coração do homem. Quando Deus retorna ao jardim, não encontra mais os adoradores que procuravam. Perceba o quanto Deus valoriza o relacionamento que tem com o homem, observando que mesmo sendo o homem culpado pela quebra da aliança, pelo rompimento do relacionamento, ainda assim o Senhor procurou o homem que se achava culpado pelo pecado. 2 palavras ditas por Deus expressa a sua necessidade de relacionar com o homem. Onde estás? Gênesis 3, verso 9. Certa vez, mamãe estava desesperada a gritar pelo nome de sua filha, que havia se perdido em meio à multidão. Diferente dessa mãe, que procurava sua filha perdida na multidão sem saber onde ela estava, Deus sabe onde seus filhos estão. E a sua maior necessidade é conscientizá-los, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo que está por vir. A pergunta que Deus fez ao homem foi:
onde estás? Essa pergunta expressa um sentimento de um pai ou mãe que, corrigindo um filho pelo erro cometido, pergunta: o que você fez, meu filho? Olhe para a sua situação. Sabemos que o intuito de Deus era levar o homem ao arrependimento para restaurá-lo à comunhão com Ele. Ele não desiste de nenhum dos seus escolhidos. O Deus de amor quer ter comunhão conosco. Desta forma, no decorrer de gerações, como a de Noé e Abraão, Deus continua à procura de quem o adore em espírito e em verdade. Deus quer restaurar a forma original da criação do homem, pois antes do pecado, Adão e Eva viviam em estado de santidade e mantinham um relacionamento com o Pai de fidelidade e obediência. Vamos pensar sobre como essa verdade pode ser aplicada em nós mesmos e perguntar: será que fazemos o mesmo que Deus fez com Adão quando temos algum problema de ordem relacional? Será que temos tido disposição para iniciar o processo de reconciliação na família, no casamento, com os filhos, com vizinhos, no trabalho, na escola? Deus quer que cada um de nós valorize os nossos relacionamentos, exercendo o ministério da reconciliação. Conta-nos uma história que um homem visitava um hospital psiquiátrico. O enfermeiro mostrava-lhe pacientemente os vários setores daquela casa. Intrigado com a flagrante desproporção entre o número de funcionários e o de enfermos ali internados, o visitante perguntou: vocês, funcionários, não têm medo de que os internos se unam e agridam vocês? Afinal, eles são em número muito maior. O enfermeiro respondeu: oh, não, ninguém precisa ficar com medo. Os loucos nunca se relacionam neste nível. Eles nunca se unem. Uma só andorinha não faz verão. Uma só gota não faz um rio. Uma só árvore não faz uma floresta. Uma só pessoa não faz uma família. Assim é que também um só cristão não faz uma igreja. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe em suas redes sociais para que essa mensagem possa ser canal de bênção na vida de mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.